Hora de voltar para as duas coroas. Esquece esse negócio de uma coroa só, você está perdendo muito watts, não funciona. É apenas uma brincadeira. A ideia desse vídeo não é convencer ninguém a abandonar duas coroas ou voltar de uma coroa para duas coroas. Mesmo porque, desde o começo dessa história, quando começaram a aparecer inicialmente as duas coroas, depois uma coroa, foi uma conversa que eu sempre preferi tratar de uma forma completamente diferente. Pouco importa qual é a relação da bicicleta se você não entende quais são as suas características. Então, primeiro você precisa entender quais são as suas características. Dentro dessas características, qual é o seu melhor RPM? Qual é o seu RPM funcional? Aquele onde você tem um bom equilíbrio entre a força aplicada, quantidade de movimentos para gerar potência. Dentro dessas características, de acordo com o seu objetivo, o momento do treino, terreno, você precisa ter uma relação de marcha que atenda às suas características. O que começou a acontecer é que as pessoas começaram a consumir relação de marcha, achando que a relação de marcha por si só iria fazer com que ela pedalasse melhor. E na verdade existem várias pessoas por aí que têm uma configuração de marcha que é completamente incompatível com a própria característica. Tudo que se fala nessa matéria que foi publicada na Velo News, eu vou colocar aqui na descrição, que foi uma parceria da Ceramic Speed com a Friction Test, que é um laboratório de teste de fricção, de atrito, e a Ceramic Speed, por motivos óbvios, ela tem muito interesse nisso. Basicamente, todas as informações, elas estão relacionadas com fricção, com atrito. Eles não estão levando em consideração valor, praticidade, da manutenção e etc. Então, tenham isso em mente, tá? O que eles fizeram? Eles compararam um grupo Force de uma coroa 48 por um cassete 1042. Para ter o mesmo range, a mesma relação, eles pegaram um grupo de duas coroas 53, 39 com um cassete 1134. Compararam os dois. Eles foram super cuidadosos, porque eles fizeram o teste ao mesmo tempo, eles tiraram o lubrificante da corrente da fábrica, porque influencia e muito no atrito. É bom a gente saber disso. Lubrificante hoje em dia não é mais simplesmente colocar qualquer óleo. Quando eu era moleque, quando tinha, colocava óleo Singer. Quando não tinha, colocava óleo de cozinha e vai andar de bicicleta. Não, hoje em dia não dá mais para fazer isso. Hoje em dia eu uso lá o S-Wax da Session, existem outras opções no mercado. Quais são os resultados? Nas diferentes combinações de marcha, a média é que duas coroas por 11 velocidade é 3 watts mais econômico do que uma coroa por 11 velocidade, em qualquer situação. Sendo as maiores diferenças quando nos dois sistemas eles estavam no menor COG. Quando no 1 por 11, 48 na frente, 10 atrás, produzia 6 watts a mais de atrito do que 5311. Por quê? Porque o diâmetro é menor. O cogzinho de 10, obviamente, tem um diâmetro menor que o cogzinho de 11. Gera mais atrito. Somado ao fato de que a coroa 48 tem um diâmetro menor do que a coroa 53. Gera mais atrito. Então, em todas as situações, o 1 por 11 gera mais atrito do que 2 por 11. Além disso, você tem a linha da corrente. Você tem mais possibilidades de alinhar a corrente no 2 por 11, porque você tem duas coroas, do que no 1 por 11, onde você só tem uma marcha que está alinhada. A partir dessa marcha, se tiver mais pesado, vai desalinhando, se tiver mais leve, vai desalinhando. Os principais motivos de atrito da corrente é o ângulo com que ela passa na coroa e no cog, a tração contra o sistema e o ângulo lateral. Em todos esses aspectos, 1 por 11 leva desvantagem do que quando comparado 2 por 11. A ordem de importância da preocupação com os componentes que geram mais atrito. Corrente é de longe o que gera mais atrito, segundo o pulley,
E terceiro, o rolamento. Então a primeira preocupação tem que ser corrente. Acho que eu falei isso em outro vídeo. A corrente tem 400 peças de metal que interagem entre elas. É muito atrito. Daí se você considera isso 95 RPMs por minuto, imagina quantos movimentos cada elo faz por segundo. É muita coisa. É o lugar na bicicleta onde tem mais atrito e mais peças móveis. Qual que é a sugestão dessa história toda? Que em geral você configure a sua relação de marcha de uma forma onde você consiga potencializar o uso de uma coroa maior e de um COG onde você use os COGs maiores para o seu RPM. De novo, eu não estou dizendo simplesmente se você tem uma coroa 52 ou uma coroa 32 no mountain bike, não é simplesmente comprar uma coroa maior. Eu estou editando o vídeo e eu achei mais conveniente mostrar na prática o que eu quero dizer com isso. Na minha bike, eu coloquei uma coroa maior, porque para o meu RPM, para as condições, para as trilhas, o que acontecia era o seguinte. Eu tinha uma coroa 32, que é o que vem na bike. Daí eu coloquei essa coroa 34 da Session. Por quê? Na média, eu ficava usando para as trilhas, para as condições que eu tenho aqui, para o meu estilo, eu ficava muito nesses cogzinhos. Raramente eu usava os 4, 5 maiores. Colocando uma coroa maior, eu tenho um ângulo mais aberto, menos tração, e eu passei a usar a corrente, na maior parte do tempo, eu desloquei a média do uso daqui para a média do uso para cá. Então eu continuo tendo marcha mais leve, passei a ter marcha mais pesada, mas na média eu me mantenho no meio do cassete. O diâmetro da corrente aqui, ele é muito menor do que se ele tivesse aqui. É o mesmo efeito do oversize pulley. Sabe quando você coloca a polia grandona? Para quê? Para aumentar o diâmetro, que é exatamente como aumentou aqui. Essa é a ideia de configurar para diminuir fricção na corrente. Em relação à questão da aerodinâmica, fizeram um teste a 50 km por hora, que é muito raro. Quem que fica pedalando em média 50 km por hora? Nessa situação, uma coroa, porque não tem o câmbio dianteiro, não tem a segunda coroa e não tem o shifter, é 3 watts mais econômico. Em contrapartida, para você pedalar 50 km por hora, você aumentaria tanto o atrito, a frequência do atrito na corrente, que mesmo assim você teria uma desvantagem no final das contas de 3 watts, quando comparado 2 por alguma coisa. 2 por alguma coisa é sempre melhor quando se fala em atrito. Quando se fala em praticidade, geometria, etc., é outra história. Então, eles comentaram do SRAM Access que eles não testaram, só que o que acontece com o SRAM Access? Eles diminuíram todos os diâmetros. Então eu acho muito improvável que o SRAM Access, quando se fala em fricção, ele seja mais eficiente do que as versões anteriores. Um ótimo exemplo, os caras do ciclismo de estrada, eles são uma escola para isso. Quando você olha principalmente nas provas de contrarrelógio, eles não usam coroa 58, 60 só porque eles são fortes. Eles usam aquelas coroas imensas, porque colocando uma coroa daquelas, eles conseguem pedalar 50 de média, só que não usando o COG menor, eles usam o COG intermediário. Então você tem maior diâmetro no COG, maior diâmetro na coroa e uma corrente mais alinhada. O cara não tem desperdício em nada, por isso que eles usam coroas tão grandes. Uma coisa é não saber da informação, outra coisa é saber e não ter o equipamento. Agora, quando você sabe e tem o equipamento, é só configurar de um jeito que você consiga potencializar o seu uso. De modo geral, eu acho que no mountain bike é muito mais prático usar um por alguma coisa. Na bike de estrada, dependendo da sua característica do terreno que você pedala, também dá para usar uma coroa por alguma coisa, mas quando se fala em versatilidade, mais voltado para o ciclismo de estrada, 2 por 10, por 11, por 12 ainda é a pedida. Só para concluir, um dos grandes benefícios, qual que é o grande benefício do oversize pulley? Justamente aumentar o diâmetro para diminuir o atrito. Né? Daí vai ter o oversize pulley para o SRAM Access. Daí o pulley do oversize pulley vai ter que ser tão grande
para compensar o aumento do atrito do Israel Access, que é do diâmetro que é tão pequeno, que o pulley do câmbio vai ser maior do que a coroa. Vai ser engraçada. Pode deixar os seus comentários aí, tá bom? Tchau, abraço.